Olá pessoal, tudo bem? Então no vídeo de hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre o que comer no pré e pós-treino para ganhar massa muscular, mas mesmo assim emagrecer. Então antes de começar o vídeo, eu só quero te relembrar para não esquecer de se inscrever aqui no canal. O botão para se inscrever tá aqui abaixo. Então se inscreva agora para não perder todos os próximos vídeos que eu posto toda semana aqui no nosso canal. E também para saber um pouquinho mais sobre o meu dia a dia, sobre dicas, receitas, me segue também lá no Instagram que eu vou deixar aqui para vocês, que lá eu posto muito mais conteúdo diariamente. Mas vamos parar de enrolação e vamos logo começar o vídeo de hoje. Então, primeiramente, eu queria explicar um pouquinho sobre esse ganho de massa muscular e redução de gordura. O quanto que eu consigo ganhar de massa muscular, mesmo numa dieta de redução de gordura corporal. Então, primeiramente, eu gostaria de falar, gente, que é muito difícil a gente ganhar um volume muito grande de massa muscular quando a gente está numa dieta de emagrecimento. Por quê? Para ganhar muito músculo, a gente precisa de muito volume na nossa alimentação. E para isso, a gente não entra em déficit calórico, que é importante para a redução de gordura corporal. Mas a gente consegue sim definir o nosso corpo, ganhar um pouco de massa muscular, ou seja, fazer um emagrecimento saudável. Que emagrecimento, gente, é perder gordura e não massa muscular, porque a massa muscular é muito importante para a melhora do nosso metabolismo, para a flacidez, para deixar a aparência do corpo mais definida mesmo, né, mais bonita. Por causa dessa massa muscular, a estruturação, até mesmo para evitar dores, enfim, muitas vezes dor nas costas, dor no joelho, muitas vezes pode ser falta de estruturação de massa muscular nessa região ali também. Então a massa muscular é saúde, então por isso é muito importante a gente ter, então tem que cuidar com esses processos de emagrecimento onde perde muita massa muscular. Mas claro, quando a gente está numa dieta de déficit, é muito difícil a gente ganhar um volume muito grande de músculo, tá? Então por isso eu vou passar aqui para vocês dicas e estratégias para que tu consiga reduzir gordura corporal e ganhe ou mantenha ali a tua massa muscular, porque como eu falei, não tem como ganhar um volume muito grande. São dietas diferentes. Então, tanto que tem muita gente que faz a dieta de ganho e depois a dieta de redução de gordura. Fisiculturistas fazem muito isso, por exemplo, também, né? Mas então, vamos lá, falar um pouquinho sobre o pré-treino. O que a gente precisa para um pré-treino? Energia para o treino. A gente precisa estimular o nosso músculo também para fazer síntese proteica, que é estímulo de massa muscular. Então, quais são os nutrientes que nos dão mais energia? Principalmente carboidrato e gordura. Só que não uma gordura que pese muito, porque uma gordura que pesa muito não vai te dar aquela energia o suficiente para o treino. Então, uma gordura de fácil e rápida absorção e que não pesa muito são os triglicerídeos de cadeia média, o famoso TCM ou MCT. Algumas pessoas utilizam esse tipo de gordura ou pegam ali a colher mesmo e tomam pura e vão treinar, porque ela é uma energia mais imediata. Então é aquele pré-treino que tu tem que 15, 20 minutinhos, 30 antes ali do treino, tá sem energia, enfim, utiliza uma colher ali e vai treinar. Ou algumas pessoas fazem o famoso café à prova de balas, o Bulletproof Coffee, né? E o que seria isso? Tu coloca no café o óleo de coco, pode ser um chá verde também, que ele também tem cafeína, canela, gengibre, um pouquinho de pimenta preta e vai treinar. Ele tem todos esses ativos termogênicos e estimulantes e junto com o TCM que dá essa energia para o treino também e junto com a cafeína do café ou do chá verde. Então, esse tipo de gordura é bem interessante para um treino mais imediato. Se tu for treinar ali 1 hora, 1h30, 2 horas, não teria problema tu utilizar uma gordura como do abacate, que tem uma digestão um pouquinho mais lenta também. Então, o importante, gente, não precisa necessariamente tu ter uma refeição pré-treino. Às vezes, o teu pré-treino pode ser um café da manhã. Então, tu faz ali um café da manhã onde tem uma fonte de gordura, como do abacate, como do coco, e daí 1h30, 2 horas depois tu vai treinar. Então, você não precisa fazer um pré-treino para treinar, porque o teu pré-treino vai ser esse teu café da manhã já. Já vai ter aqueles nutrientes ali na tua corrente sanguínea para fornecer de energia para o teu treino. E é legal que é uma gordura mais pesada, então a digestão dela é um pouquinho mais lenta. Tu precisa realmente desse período bem antes do treino para que tu tenha essa energia disponível 1h30, 2 horas, 3 horas ali depois, tá? Ou às vezes pode ser um almoço, que
que é uma refeição super completa, onde tem carboidrato, gordura e que também vai fornecer essa energia para um treino. Ou às vezes pode ser o teu café da tarde ou o teu jantar. Então não é sempre que a gente precisa de um pré-treino específico. Às vezes o pré-treino pode ser uma refeição mesmo, tá? E outro nutriente importante de ter numa refeição pré-treino é o carboidrato. O carboidrato é a nossa principal fonte de energia. E aqui pode ser da fruta, ou da aveia, ou então da tapioca, ou da batata, do aipim, do arroz, do feijão, do macarrão. Enfim, alguma fonte de carboidrato, um pão integral, uma bolacha de arroz integral, são boas fontes de carboidrato. Um mel, por exemplo. Então, alguns carboidratos têm uma absorção mais rápida, como um suco, por exemplo, um suco de uva integral que tem bastante carboidrato. Então, tenho rapidinho ali um tempo, 20 minutos para treinar, preciso de uma energia. Toma ali um suco, ou uma fruta com mel, ou uma fruta com aveia, uma fruta com pasta de amendoim, também é uma gordura mais rápida. E ele também tem carboidratos que dá energia para esse treino também. Então seriam opções mais interessantes para esse pré-treino. Ou então ali um lanche da tarde que tu queira ter um pouco ali do carboidrato. Faz uma tapioca com recheio de frango, ou então uma crepioca mesmo, que daí não seria um treino tão imediato, né? Mas ali tu vai ter todos aqueles nutrientes onde vai te dar uma energia. Quando tu for fazer um pré-treino onde tu não vai treinar de forma imediata, é importante fazer essa combinação com carboidrato, onde tu vai combinar ele com gordura ou com proteína. Porque se tu comer o carboidrato puro, sozinho, e o teu treino é só daqui 2 horas, a absorção dele vai ser muito rápida e tu não vai ter energia pro treino. Então, por isso que eu falei, tapioca com frango, que é uma proteína, ou uma crepioca que tem o ovo, que é uma fonte de proteína também, ou uma panqueca de banana, poderia ser uma opção também, como um pré-treino. No almoço, daí tu vai ter o carboidrato da batata com frango ou peixe, enfim, a salada. Tu vai ter essa combinação de nutrientes que vai te dar uma energia, porque daí essa absorção não vai ser tão rápida. Vai demorar um pouquinho mais para esse processo de absorção desses carboidratos na tua corrente sanguínea também. E para o emagrecimento, gente, quais seriam as melhores fontes de carboidratos para a gente estar utilizando como um pré-treino? Sempre um carboidrato de baixo a médio índice glicêmico, que são os carboidratos não refinados, né? Então, controlar um pouco mais farinha branca na alimentação, açúcar também, tudo isso vai ser fontes não tão interessantes para a gente estar utilizando. Então, mais comida de verdade mesmo, utilizar ali o carboidrato da fruta, ou então o carboidrato da batata, do aipim, de mais é aquilo que eu falo, né? Alimentos que dá pra gente descascar e não desembalar. E agora falando um pouquinho do pós-treino, o que é importante num pós-treino? Recuperação muscular e estímulo para esse ganho de massa muscular também. Então, para isso, as proteínas são muito importantes. Tem alguns estudos que mostram que é muito mais interessante tu fracionar de uma maneira adequada a proteína ao longo do dia do que comer apenas numa boa quantidade no pós-treino. Então, aquilo de tomar o whey pós-treino não seria tão interessante como tu fracionar essa proteína no teu dia. E não significa fracionar o whey ao longo do dia, mas que tu tenha proteínas em todas as refeições. Então, por exemplo, o café da manhã, ter ali os ovos, ou iogurte, ou queijo, ou whey, por exemplo, como fonte de proteína. O almoço, tu ter ali o frango, ou peixe, ou carne, ou suíno, enfim, ter alguma fonte de proteína. O lanche da tarde, ter ali um ovo, um tofu, ou uma pasta de grão de bico, ou um iogurte, ou whey. E no jantar também, ter o ovo, ou atum, ou peixe, ou frango, ter alguma fonte de proteína. É muito mais interessante ela estar fracionada ao longo do dia. Pós-treino é legal também pro emagrecimento, porque como a gente ainda tá fazendo aquela metabolização da gordura, que a gente tá utilizando gordura como fonte de energia, por causa da demanda energética no treino também e pelo fato de estar em déficit calórico, que é comer menos do que a tua necessidade para emagrecer, acaba que é interessante nas refeições pós-treino tu não ter o estímulo tão grande de insulina, ou seja, evitar de comer muita farinha branca, excesso de açúcar, principalmente nas refeições pós-treino. Ali é legal ser uma alimentação um pouco mais baixa em carboidratos ou utilizar carboidratos de baixo índice glicêmico, como das frutas, ou então dos legumes, ou de uma leguminosa, como feijão, lentilha, grãos de bico, ervilha, vão ser carboidratos mais interessantes para utilizar nessas refeições pós-treino. Um período ali de após 2 horas do treino, é legal também a gente melhorar
o nosso aporte de antioxidantes e anti-inflamatórios para melhorar a nossa recuperação muscular e evitar aquelas lesões, dores musculares. Então ali é interessante incluir mais o açafrão, canela, gengibre, frutas roxas e vermelhas também. Poderia estar incluindo o grupo das brássicas, como brócolis, repolho, são ótimas fontes, o chá verde também, tudo isso são alimentos bem antioxidantes, bem anti-inflamatórios e que vão melhorar essa nossa recuperação muscular também. Então, resumindo um pouquinho sobre pré e pós-treino, o mais importante é um bom funcionamento dos nossos grupos alimentares de carboidrato e proteína ao longo do dia, porque daí sim tu vai ter energia no treino, tu vai ter uma boa recuperação pós-treino também. Então, por isso que é importante a gente ter a organização para fazer um bom café da manhã, um almoço, um lanche, um jantar, porque nada adianta tu fazer um bom pré-treino ou um bom pós-treino se o teu dia inteiro não tá bem equilibrado, tá bom? Então, essas foram as dicas do vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse assunto, que eu sei que várias pessoas têm dúvidas sobre pré e pós-treino. Qualquer dúvida, deixem aqui abaixo também, mais sugestão para os próximos vídeos. Não esqueça de se inscrever aqui no canal para não perder os próximos. Um beijo e até mais!